Então, é engraçado, assim, é importante a gente fazer um comparativo, né, entre homens e mulheres, como que a sexualidade ela é vista de forma diferente, assim. Sim. Todo mundo já ouviu em algum momento uma propaganda voltada para a sexualidade masculina, disfunção erétil Sim. masculina, na rádio, na televisão Sim. ou na internet. Todo mundo já viu uma propaganda desse tipo e, tipo, Sim. é uma coisa normalizada, assim. Uhum. É comum. A gente ouve falar sobre isso. Mas eu, pelo menos, nunca ouvi uma propaganda voltada para a sexualidade feminina. E por que não? Por que a sexualidade feminina ela é deixada de lado? Ela não é vista com importância, né, pela sociedade. Então, assim, a mulher, ela sempre, nessa parte sexual, ela sempre foi deixada de lado. Sempre o importante na sociedade é voltar a visão para a sexualidade masculina, mas nunca para a feminina. Mas por que não a mulher? Por que a mulher tem que sentir dor? Por que a mulher não pode sentir prazer? Por que ela não pode ser tratada? Entende? Então, assim, eu acho que vários tabus são construídos a respeito disso, porque não é comentado. Sim. Então, eu acho que um grande tabu que a gente tem que vencer é um dos que eu já comentei, que a reposição hormonal causa câncer, que é isso, aquilo. Não, a gente tem que vencer o tabu da reposição hormonal. E eu acho que a gente tem que vencer esse tabu de falar sobre sexualidade feminina, Sim. de falar sobre a satisfação sexual da mulher, da necessidade dela estar se sentindo bem, porque é algo que realmente não é valorizado na sociedade, mas Sim. a gente tem que voltar a olhar para as nossas mulheres, né? E o cuidado. Uhum. E, doutora, você trouxe bastante cases, né? E, necessariamente, para quem seriam esses tratamentos que estão buscando isso exatamente? Você sabe nos informar para um público exato? Porque se a gente vê, cada mulher tem um biotipo diferente, tem uma estrutura diferente, né? Um tipo de pele diferente, então tem um público-alvo que você quer atingir, né? Sim, no meu público não existe idade mínima nem idade máxima. Uhum. Então, assim, o importante, em primeiro lugar, é sempre ter uma indicação médica, né, correta Sim. ali. Então, para iniciar, por exemplo, uma menina que está passando ali pela puberdade, uma menina jovem de 15 anos, que tem um desconforto com a genitália dela, que tem esse excesso de pele, que aquilo ali causa dor durante a atividade física, limita ela de usar um certo tipo de roupa. Às vezes essas meninas já estão buscando esse tipo de tratamento. Mas quando seria a idade, por exemplo, ideal para começar a fazer uma cirurgia íntima? Depois que o desenvolvimento dela está completo. Então, tem meninas que menstruam com 9, com 10, com 11, com 12, com 15. Então, assim, o término do desenvolvimento, ele é diferente, ele varia de menina para menina. Então, tem uma menina com 10 anos que está super desenvolvida, tem uma com 15 que ainda está desenvolvendo. Então, é importante primeiro ter esse olhar clínico para avaliar se essa menina terminou de desenvolver completamente. Então, se ela já terminou, se já passou ali pelo menos 2 anos da primeira menstruação dela, ela está com o corpo completamente desenvolvido como uma adulta, então sim, a gente já pode fazer um procedimento e evitar que ela passe por situações constrangedoras ou até mesmo, né, impeça ela de fazer atividades mesmo do dia a dia. Então, eu tenho pacientes, para você ter noção, pacientes assim, com mais de 30 anos que nunca tiveram atividade sexual porque elas têm vergonha da região íntima delas. Porque isso é uma coisa que mexe muito com a autoestima delas. Então, assim, talvez, se elas tivessem feito esse procedimento lá quando elas tinham 15 anos, elas evitariam de ter se deixado, evitado tantas situações ao longo da vida, deixado de se socializar, de entrar no relacionamento por conta de uma questão que elas têm com a região íntima, sabe? Então, é muito importante o diálogo das mães com as filhas, entender se elas têm alguma queixa, um desconforto. Porque isso, assim, a gente fazer o tratamento na fase adequada, isso muda a vida da mulher, sabe? Então, assim, é claro, tem que ser um procedimento bem indicado, tem que ter realmente indicação cirúrgica, não é qualquer coisa que a gente vai fazer, mas sim quando realmente tem necessidade mesmo, que tem realmente hipertrofia. Agora, no caso das mulheres que têm perdas involuntárias de urina, não existe idade também. O maior fator de risco é a gestação, é o aumento da pressão abdominal, independente de se é parto normal ou se é cesárea. Então, se a mulher está ali com seus 30 anos, mas ela tem incontinência urinária, ela pode tratar com laser. Assim como a mulher que está passando pelo pós-parto. A amamentação é uma fase que gera muito ressecamento vaginal. Ela está com essa queixa de ressecamento vaginal, está amamentando e tudo mais, a gente pode entrar com laser íntimo para melhorar essa lubrificação.
A mulher da perimenopausa, que é a fase de transição para a menopausa, que está começando com esses sintomas, que está com esse desconforto, a gente pode entrar com laser. A mulher mais velha, que já tem muitos anos de pós-menopausa, que às vezes não pode entrar com o hormônio mais, mas a gente pode entrar com laser. A mulher que teve câncer de mama, que não pode fazer reposição hormonal, a gente pode entrar com laser, por exemplo, para melhorar. Então, assim, essa, inclusive, eu acho que é uma parte muito importante para ser dita, que as mulheres que já sofreram, que já passaram pelo câncer, elas sofrem um impacto muito grande na qualidade de vida. Porque o hormônio delas cai absurdamente, elas ficam com muito ressecamento vaginal, muita dor, dá fissura, dá sangramento, e elas não podem, muitas vezes, fazer uso de reposição hormonal. Hoje em dia, a gente já sabe que a reposição de estrogênio localizada dentro da vagina, ela é aprovada, mesmo para os pacientes que tiveram câncer de mama. Mas, assim, muitas vezes, a própria mulher prefere evitar de usar o hormônio localizado, e o laser é uma alternativa, não existe contraindicação a mulher que já teve câncer. Então, ela pode se beneficiar do laser íntimo, por exemplo, ou da radiofrequência, para melhorar essa elasticidade, essa lubrificação e recuperar a vida sexual dela mesma, que muitas vezes foi perdida. Perfeito. E, doutora, uma coisa que vem surgindo bastante, né, é que a gente está vendo na parte estética, uma padronização, né? Muitas mulheres querem ficar igual a outras mulheres, né? E se a gente vê, acaba virando um extremismo, né, essa questão estética.